Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos a mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. Eu me chamo Luana. Na aula de hoje, iremos falar sobre as diferenças entre textos do gênero jornalístico. Observe que nós iremos tratar mais especificamente de 3 tipos de textos, que são a notícia, a reportagem e a entrevista. Bom, a semelhança que nós temos entre estes textos é que eles têm uma mesma função, que é a de informar a população, ou seja, trazer informação. Bom, nós iremos agora falarmos primeiramente sobre cada tipo textual e depois nós iremos fazer um quadro comparativo para que possamos ver quais as semelhanças e as diferenças entre eles. Observe os primeiros conceitos. Temos aqui um conceito sobre notícia. É um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Agora, vamos ler um texto, uma notícia. Jacaré resgatado em piscina na Vila Ivonete. Réptil foi levado pela enchente do Igarapé São Francisco. Na noite desse sábado 6, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um jacaré que ficou preso dentro de uma piscina, no bairro Vila Ivonete. Por conta do transbordamento do Igarapé São Francisco, o animal acabou sendo levado até uma residência e, após o vazamento e diminuição das águas, o réptil acabou ficando preso dentro da piscina funda, com a água turva. A guarnição dos bombeiros utilizou redes de captura. Após quase 3 horas de trabalho e a ajuda dos moradores, o jacaré foi capturado sem ferimentos e saudável. Veja que abaixo nós temos aqui a fonte de onde retiramos esta notícia. Agora você vai observar as características dessa notícia para que possamos compará-lo com outros textos. Observe. Vemos que aqui a notícia informa fatos do dia. No caso, jacaré resgatado em piscina na Vila Ivonete. Outra característica, os textos são relativamente curtos. Observe a pequena extensão do texto, mas que traz a informação como um todo. Observe outra característica. Apresenta verbos no presente, produzindo efeito de sentido de atualidade da notícia. Observe, jacaré é resgatado. E verbos no pretérito, para situar o leitor para o momento em que os fatos ocorreram. Vejam novamente. Réptil foi levado pela enchente. Vejamos outra característica. Textos escritos em terceira pessoa. Observe os verbos em destaque, demonstrando a impessoalidade de quem escreve. Olha só, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Bom, não se sabe quem acionou. Sabe-se que o Corpo de Bombeiros foi acionado. Vejamos adiante. Vejam que aqui nós temos um conceito do gênero reportagem. Veja que a reportagem ela é uma extensão do que nós temos anteriormente como notícia. Vejam que agora nós vamos perceber que a partir de uma notícia, daquilo que é noticiado, existe a reportagem. Vejamos as diferenças a partir do conceito. Olha só. É um texto jornalístico informativo que trata de um assunto com profundidade maior que uma notícia. A reportagem fala do fato noticiado, traz outros dados, como entrevistas e depoimento de pessoas envolvidas ou especialistas, para que os leitores tenham diferentes pontos de vista sobre a matéria. Traz gráficos, mapas, resultados de pesquisa, tudo com o objetivo de possibilitar aos leitores um conhecimento mais amplo ou mais aprofundado do assunto em foco. Bom, estivemos aqui diante de um conceito da reportagem. Agora nós vamos ler um texto. Observe. É uma reportagem. A falta que ela me faz. Há muita vontade de voltar para as escolas e recuperar o tempo perdido. Mas o mundo mudou e elas nunca mais serão as mesmas. O modelo de ensino agora é outro. E apesar dos problemas, a inovação disruptiva vai se impor.
No Brasil, o maior obstáculo continua sendo a desigualdade social. Vamos seguindo. Um ano de pandemia, de muitos acidentes de percurso e incertezas, e também de busca de saídas para um problema gigantesco. Pode-se dizer que a educação tradicional sofreu uma ruptura histórica e definitiva em 2020. Estão todos desconcertados com o novo cenário. As salas de aula, lugares fundamentais da transmissão de conhecimento, se tornaram virtuais para a maioria. Só isso basta para definir uma transformação sem precedentes. É uma inovação disruptiva, algo que transforma um serviço, uma atividade para sempre. Em todo o mundo, pelo menos 850 milhões de jovens viram sua vida estudantil mudar de uma hora para outra ou simplesmente desmoronar. Um estudo recém-lançado pela Unicef, em parceria com o Instituto Claro e produzido pela Sempec Educação, mostrou um importante aumento do abandono escolar entre 2019 e 2020 no Brasil. Segundo Júlia Ribeiro, oficial de educação da Unicef no Brasil, os dados comprovam que o mesmo perfil de estudantes que já sofriam com a cultura do fracasso escolar não conseguiu se manter aprendendo com as escolas fechadas. Precisamos olhar de forma específica para o público mais vulnerável, diz Júlia. É necessário trabalhar os conteúdos pedagógicos para recuperar esses jovens cidadãos. Bom, observe que a reportagem ela é um texto mais extenso. E aqui nós retiramos apenas fragmentos para que vocês possam compreender a reportagem. Vamos observar as características encontradas nela. Primeiro, observe o título. Ele é pequeno, mas bem sugestivo para chamar a atenção do leitor. Observe que elas sempre se preocupam com temas sociais, políticos, econômicos e educacionais. Observe outras características. Vimos aqui a objetividade e a subjetividade. Onde? Quando ele diz, pode-se dizer que a educação tradicional sofreu uma ruptura histórica e definitiva em 2020. Aqui percebemos a subjetividade do repórter, onde ele coloca reflexões sobre aquilo que ele está falando. Observe outra característica. Uso de dados que sustentem os argumentos. Vejamos aqui que o repórter ele coloca dados, números para que possa embasar os seus argumentos. Vejam outra. Uso de dados que também sustentam os argumentos. Quais são eles? Ele coloca aí um estudo recém-lançado. Vejamos outra. O uso do discurso direto e indireto. Veja que aqui nós temos os dois. Como, por exemplo, quando ele diz, segundo Júlia Ribeiro, oficial de educação da Unicef, ele vai seguindo. Veja que aqui ele faz uma paráfrase da fala da Júlia. Veja que aqui nós temos o discurso indireto, que é quando o repórter, ele transforma a fala do entrevistado, colocando de acordo com suas próprias palavras. Vamos ver agora o discurso direto no texto. Quando diz, precisamos olhar de forma específica para o público mais vulnerável, diz Júlia. Estamos percebendo que o discurso da Júlia vem por meio de aspas, marcando aí o discurso direto. Vamos seguindo. Estamos percebendo agora o conceito da entrevista, né, para que possamos fazer o quadro comparativo. Vamos ver o conceito? É um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistado. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Esse é bem simples. Vamos ver um texto trazendo as suas características? Vejam só. Entrevista com o grafiteiro Espeto. Espeto é pioneiro na arte do grafite brasileiro, começando a praticar na década de 1980. Sua arte já foi parte da identidade visual de marcas grandes, como Coca-Cola, e de clipes de músicos prestigiados. O grafiteiro conversou com O Povo sobre criticidade, consumo de arte e inspirações. Daí você tem o entrevistador, né? O Povo, demonstrado por OP. Ele pergunta,
Conhecer as cidades que você grafita mudou o que você tinha em mente para pintar? E aí logo abaixo você tem o espeto respondendo. Normalmente, quando vou fazer uma história, um grafite, eu sempre estou observando as pessoas. Por exemplo, essa cadeira que tem um coqueiro me inspirou a incluir um coqueiro no desenho. Um dia, voltando pela orla, reparei que tem muita gente de óculos escuro. Por isso vou colocar um óculos na personagem. Sempre vou colocando os elementos em que reparo, diferente do que as pessoas pensam. Diferente do que as pessoas pensam, fazer grafite requer uma disciplina rígida que me deixa sem tempo de investigação. E não gosto de fazer as coisas pela internet. Então, estou toda hora observando. Em toda cidade que vou, é assim. Vamos observar. Veja que aqui você tem um título na entrevista. Veja a presença do entrevistador e do entrevistado. Percebam essa diferença. Vejam a introdução, apresentando o entrevistado. Antes de uma entrevista, você percebe que há um parágrafo que fala um pouco sobre a vida daquele que vai ser entrevistado. Vamos seguindo. Aqui nós temos, outra pergunta. OP, que é o povo, pergunta: a visibilidade dada a essa arte e a comercialização permitiu o acesso a outros espaços, como museus e equipamentos governamentais. Isso tirou o espaço da crítica nessa arte? Você percebe a arte de rua tornando-se menos transgressora e mais acomodada nesses espaços? E Espeto responde: cada suporte tem uma maneira de ser feito. É errado achar que o artista só faz um tipo de grafite. Nós temos curiosidade e queremos desafios de mídias e técnicas diferentes. Não tem por que se limitar. Sem isso, não há evolução. Também acho errado pensar que os grafiteiros não podem ser profissionais. Existe um romantismo, talvez distorcido, sobre a vida do artista. É natural isso de querer consumir arte. Na história da arte, vemos que sempre existiu a comercialização. Bom, vamos seguindo para que você possa fazer essa comparação. Já percebemos aqui algumas características, semelhanças e diferenças. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto. Percebam logo abaixo. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois na maioria das vezes o diálogo é transcrito exatamente como foi observado. Agora, vamos observar o quadro comparativo. Temos aqui o quadro: a notícia, a reportagem, a entrevista. A finalidade para os três gêneros é a mesma, informar. Quanto à extensão, a notícia é curta, a reportagem e a entrevista são longas, como já vimos. Relação com o fato. A notícia fala do que aconteceu no dia. A reportagem pesquisa mais elaborada sobre os fatos, procura a opinião de especialistas, dados estatísticos e fatos históricos para confirmar o fato. Na entrevista, opinião de alguém sobre o fato. Por último, na notícia, quanto à objetividade e subjetividade. Na notícia temos a objetiva, não abre espaço para opiniões. E na reportagem, temos aí, diferente do caráter objetivo da notícia, a reportagem abre margens para interpretações subjetivas. Na entrevista, o entrevistado fornecerá ao entrevistador informações e conhecimentos que possui sobre determinado fato. Bom, agora vamos tentar responder a duas perguntas. Vamos lá. Relata um fato presente no dia a dia. É um texto informativo sobre um fato real ou acontecimento real. Suas partes são chamadas de título, líade e corpo noticioso. De quem nós estamos falando? Da notícia, reportagem ou entrevista? Você sabe me dizer? Bom, vamos verificar agora a resposta para esta pergunta. Você sabe me dizer? Trata-se de uma notícia. Parabéns! Bom, se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos!